Olá, gente, mais uma vez. Olá, sexto ano. A aula de hoje é uma continuidade da última aula que tivemos sobre agricultura. Falamos na aula anterior um pouquinho sobre agricultura extensiva, né? A produção extensiva, agricultura familiar também falamos um pouco, né? E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura comercial. Essa agricultura comercial a gente vai entender que está mais voltada às questões do capitalismo, tá? Então peço que você preste bastante atenção, certo? Usem todos os recursos digitais disponíveis aí no YouTube, tá? A gente também tem aulas disponíveis na plataforma AVA, então é interessante que você vá até a plataforma e acesse, tá? A gente tem também algumas atividades, vídeos explicativos com mais informações sobre a aula, sobre os assuntos, então é interessante que você acesse. Uma coisa também que você pode fazer na plataforma AVA é entrar em contato com o professor. Caso você tenha alguma dúvida, é interessante também que você saiba mandar ou enviar algum e-mail com as suas perguntas, com as suas dúvidas, e a gente vai atender, ok? Estamos disponíveis para que você consiga buscar mais conhecimento. Ok, sexto ano, vamos à aula. Na imagem você começa a observar, tá? Os sistemas de agropecuária. Como eu falei para vocês, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre agricultura extensiva, né? Então a gente falou sobre a produção na terra, agricultura familiar, como você vê na imagem. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre agricultura intensiva, né? A agricultura intensiva está mais voltada às questões intensivas na produção do campo. Como assim? A gente vai falar um pouquinho sobre a agricultura, sobre o uso intensivo do solo com máquinas, com ferramentas modernas, com técnicas mais modernas, ok? Usando pouca terra, tá? E uma produção muito elevada, bastante alta, ok, gente? Acompanha na tela mais uma vez. Então você vê a agricultura comercial, né? A agricultura comercial voltada aos sistemas de comércio, voltado à venda de produto. Na imagem você está vendo aí a extração de soja, tá? Então enquanto de um lado você vê uma máquina que consegue colher a soja, ao lado da imagem você consegue também ver uma máquina que já está recebendo essa soja, né? Servindo de suporte para essa colheita. Então você começa a observar que existe aí uma produção, não pode se perder tempo, né? Enquanto um colhe, o outro já vai ali recebendo o grão colhido já para levar para outros ambientes e aí ser comercializado. Então, essa agricultura, vocês estão vendo que existe um sistema intensivo, né? Na imagem também você viu que só 2 pessoas trabalham manuseando essas máquinas, tá? Isso traz uma ideia mais crítica à questão da perca de emprego no campo, tá, gente? E é uma coisa que a gente vai ver futuramente, ok? Preste atenção na tela mais uma vez, gente. Então a gente vai ver a agricultura intensiva, né? A gente colocou alguns pontos para que vocês entendam sobre essa agricultura intensiva, né? Então a gente vai ver o capital, que é o principal fator de produção, no primeiro tópico. A gente vai ver também uma agricultura intensa na utilização de máquinas e implementos agrícolas como adubo, irrigação, sementes mudadas ou modificadas, tá? Ou selecionadas. E a gente vai ver também uma elevada produtividade. Então, a gente está vendo que a agricultura intensiva tem a ideia de produzir em tempo mais rápido e utilizando bastante técnicas, para que aí o comércio sempre fique aquecido com esses insumos, com esses produtos agrícolas. Ok, sexto ano. Então, o que a gente está falando? Que existe uma diferença muito grande entre a agricultura familiar, que a gente viu que era uma agricultura mais voltada para a produção de alimentos familiar, para a venda em pequenos comércios. Tá? A gente viu com uma questão mais orgânica, sem muito uso de produtos químicos, que a gente vai ver um pouquinho mais, que na agricultura intensiva se utilizam muitos produtos que modificam a planta, tá, gente? Muitos agrotóxicos. Então, já na agricultura comercial, a gente vai ver uma questão mais intensa na produção e o uso de novas ferramentas e técnicas, que é o que a gente vem falando desde o início da aula, ok? Vamos lá. A gente também tem na tela agricultura comercial, né? Então eu coloquei 3 pontos também especiais. A gente vai ter a propriedade rural, tá? Muito importante para a produção agrícola. A gente vai ter também técnicas avançadas, que é o que a gente vem falando, né? O uso de máquinas, o uso de adubos químicos, agrotóxicos, tá? E a gente vai ter também a alta produtividade. Então, a elevada produtividade também é um fator chave na agricultura comercial, tá, gente? A gente vai ver também que toda essa movimentação, toda essa produção criam empresas agrícolas, né? Empresas que se tornam
essenciais, né, para a produção, para a venda, para o comércio de produtos dentro e fora do país. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Observa na tela, gente. Então, as empresas agrícolas são unidades de produções avançadas, né, do ponto de vista tecnológico. A gente vai ver uma tecnologia de ponta dentro das fazendas, né? A gente vai ver também empresas que apresentam sementes, adubos químicos, fertilizantes, tá? Mão de obra e uso de máquinas especializadas. Então a gente vai entender que a agricultura comercial ela usa todo um aparato tecnológico, todo um aparato técnico, completamente diferente do que a gente viu na agricultura familiar, né? Que usa uma coisa mais manual, uma coisa mais rudimentar. Tá? Então, existe uma diferença muito grande entre essas duas agriculturas e é o que a gente está observando na aula de hoje. Okay? Observa na tela mais uma vez. Então, na imagem você vê aí uma fábrica, né? No meio de uma plantação. Então, existe aí, né, toda uma movimentação industrial dentro do campo. Ah, professor, então quer dizer que o campo também está se tornando uma indústria, né? Uma indústria de produção de bens? Sim, né? Porque na indústria a gente também vai conseguir produzir, além das uvas, o vinho, o suco da uva, o suco da laranja. Então, existe aí uma superprodução nesses ambientes agrícolas. Então, o uso intensivo da terra se torna cada vez mais evidente na agricultura comercial para a gente. Ok, gente? Vamos lá. Aí eu falei para vocês sobre agrotóxicos, né? Mas o que são agrotóxicos? Vamos entender um pouquinho sobre eles. Ok? Observa na tela. Então, na tela você tá vendo aí, né? Agrotóxicos, o que são? Produtos químicos, tá? Usados na lavoura para controlar pragas e as doenças que atacam as plantas. O uso inadequado pode provocar elevado contaminação dos alimentos e e recursos hídricos. Olha para mim, gente. O uso incorreto desses materiais químicos pode causar a morte de outros animais, tá? Que estão aí em ambientes externos. Aí a gente vai também ver que o solo ele vai receber esse adubo químico, esse recurso químico, e vai acabar contaminando outros leitos de rio. Como assim, professor, contaminando? Quando a gente estudou lá sobre água, a gente não viu um pouco sobre aquele ciclo da água, né? Das chuvas que vêm, encharcam o solo e são direcionadas para rios, né? Por meio do solo. Então, o solo também vai fazer esse mesmo filtro, só que com uma questão química, com os adubos químicos. Tá? Então, essa água, né, esse recurso químico que vem do agrotóxico, ele vai infiltrar no solo e ele vai se dirigir até os leitos dos rios. E isso faz com que os rios fiquem cada vez mais contaminados e os animais que vivem nos rios também se contaminem. E a água fique imprópria para o nosso consumo também. Tá, gente? Então, existe aí todo um cuidado que se deve ter com o uso de agrotóxicos. Ok? Acompanhe na tela mais uma vez. A gente está falando aí sobre agricultura comercial e vemos aí a agroindústria, né? Então, o que é a agroindústria? É a transformação de produtos, tá? Que são cultivados e aí se transformam em produtos industriais. Aí eu dei o exemplo para vocês aí do suco da laranja, tá? A gente vai produzir no campo a laranja e vai produzir também o suco da laranja. Da mesma forma, a gente vai extrair o leite na pecuária e vai produzir aí o iogurte, a manteiga. Então, tudo isso aí são exemplos de indústrias, né, que transformam os recursos primários que a gente extrai da agricultura e transformam esses recursos primários em produtos industriais, como por exemplo o suco, que a gente deu exemplo aí, o iogurte e a manteiga. Tá, gente? Então, vocês estão vendo aí que existe toda uma importância para os recursos agrícolas. Existe toda uma importância para a agricultura comercial também em nossas vivências. Ok? Acompanhe na tela mais uma vez. Eu mostrei para vocês aí agora uma agroindústria, tá? Aqui em Pernambuco. Isso aí serve para a produção de vinho e suco de uva. Então, nesse ambiente, lá em Petrolina, onde se extrai a uva, se planta a uva, tá? Nesse mesmo ambiente agrícola, a gente vai ter a produção de vinhos e suco de uva. O que vocês veem na tela é uma fábrica, tá? Então, nessa fábrica aí, vem se produzindo suco já engarrafado, e esse suco vai servir tanto para dentro do estado como para fora do país também. Ok, gente? Existe aí, então, toda uma importância na agroindústria e Pernambuco também utiliza alguns recursos industriais para conseguir produzir. Ok? Vamos lá.
Existe também, como a gente está falando de agropecuária, a gente falou até agora só sobre a agricultura comercial, né? Mas a agropecuária não é só agricultura. A agropecuária também é a pecuária, tá, gente? E existe também a pecuária intensiva. Na aula anterior a gente viu, né, a pecuária familiar, a gente falou um pouquinho sobre uma questão mais extensiva, né, a criação de poucos animais, mas para uma questão mais comercial a gente vai utilizar muito mais animais, tá, gente? Então a pecuária intensiva, ela também faz parte dessa questão agroindustrial. Observa na tela, gente. Então a pecuária intensiva, né, como vocês observam, é uma pecuária que está intensivamente ligada a essa questão agropecuária. Como assim, professor? Você vê aí na tela os animais, né, o gado, ele se alimentando e participando de um processo chamado de engorda. Então o gado aí ele vai ser direcionado para esses ambientes para comer, tá, intensivamente, e essa alimentação constante do gado vai fazer com que ele engorde e seja direcionado tanto para a pecuária leiteira, tá, a produção de leite, como também para a pecuária de corte, então a produção de cortes de carne. Então existe aí uma diferença muito grande, tá, e uma diversidade muito grande também nessa produção agropecuária. Ok, gente? Observa na tela. Além da pecuária intensiva, a gente vai ter também a pecuária extensiva, né? Porque o gado também ele pode ser criado espalhado pelo campo, né? Nas pastagens. Observa na tela. Então, diferente do que a gente viu na pecuária intensiva, onde o gado estava se alimentando naquelas cocheiras lá, né? Participando do processo de engorda, o gado agora ele vai ser criado também extensivamente, ou jogado no solo. Então, ele vai andar por essas regiões aí, na pastagem, para se alimentar. Tá? Então, esse gado também ele serve para um recurso comercial, porém, é uma pecuária mais extensiva, usa mais quantidade de terra. Gente, a questão de intensiva e extensiva está totalmente ligado à terra. Tá? Então, enquanto extensivamente eu uso mais terra, extensão, tá? Na pecuária intensiva, eu intensivamente uso a terra, então não preciso de uma terra, uma quantidade de terra enorme para produzir. Naquela quantidade mínima, eu também consigo produzir, tá, gente? Então, essa é a diferença entre extensiva, de extensão de terra, e intensiva, né? De mais trabalho sobre um único ponto, ok, gente? Então, a gente vai começar a perceber essas ideias ao longo da nossa formação. Ok? Observa na tela mais uma vez. A alta produção na pecuária. Então, você vê na tela aí a extração de leite. Tá? Então, a ordenha que é feita manualmente. Quem nunca viu sobre a ordenha, manualmente você extrair o leite, né? Nessa parte inferior da vaca. A ordenha agora é feita com o uso de máquinas, né? Com a extração por meio de máquinas. Então, isso faz parte, esse uso de máquinas também faz parte da alta produtividade na pecuária intensiva. Ok, gente? Existe também a pecuária de corte, observa na tela. Existe aí, que vocês estão vendo aí, um grande frigorífico, né? Fazendo os cortes da carne. Então, aquele gado que participou do processo de engorda e passou por outros setores até chegar a esse aí, agora está numa questão mais industrial, né? Então, a pecuária intensiva também serve para o comércio de corte, o comércio da carne, tá, gente? Lembrando que não existe só pecuária para o gado, não, tá, gente? Existem também outros animais, conforme vimos na aula anterior. É interessante que você assista a aula anterior, porque essa é a continuidade, ok? Sexto ano, vamos lá. Existe aí também, gente, uma lógica da agricultura comercial capitalista, tá, gente? Então, a alta produtividade, maior lucro, como vocês veem na tela, eu deixei o exemplo da soja, tá? A soja é um produto agrícola que a gente vai começar a perceber que tem muito valor para o comércio internacional aqui no Brasil, tá? Então tem muita importância na soja. Lembrando que a soja não está voltada à pecuária, e sim à agricultura, tá, gente? A soja ela é um plantio, é um grão, tá? Então é interessante que você saiba separar o que é pecuária e o que é agricultura, tá, gente? Existe uma diferença entre esses dois pontos, mas esses dois pontos estão ligados porque utiliza a terra, faz parte da agropecuária, ok, gente? Observa na tela. A gente vai ver também as granjas, né?
Garanto que você já deve ter ouvido, sempre ouve, né, o carro do ovo passar pela sua rua aí. Então, de onde vem esse ovo? Então, observa na tela, vocês estão vendo aí as granjas, né? As granjas servem para a extração do ovo, a criação de vários animais, de várias galinhas que produzem o ovo, tá? E chega até sua mesa. Existe também uma produção comercial desse ovo, como a gente está acompanhando, tá? Então, existe toda uma seleção, todo um preparo, né? Um embandejamento desses ovos também existem. E eu trouxe essa matéria para vocês, né? Para o setor comercial, 800 mil ovos por dia essa empresa aí, essa granja, ela consegue extrair. Gente, quase 1 milhão de ovos por dia é muito ovo, tá? Então, você vê que o setor comercial voltado para os sistemas agropecuários, eles conseguem se destacar em seu volume aqui no Brasil, tá, gente? Então, há uma alta produção de alimentos aqui em nosso país, tá? A gente pode dizer que nosso país ele tem um setor agrícola bastante vasto, tá? Apesar de existirem alguns problemas com relação à terra, que a gente vai ver futuramente, mas a gente vê que existe aí uma produção muito elevada de alimentos aqui em nosso país. Tanto na questão agropecuária, que a gente está vendo que é o setor primário, como também esses produtos se transformando numa questão mais industrializada, né? Voltados para o setor industrial. Como a gente viu aí o suco de uva, como a gente viu aí o vinho, o suco de laranja. Então, tudo isso a gente vai acompanhar que existe uma evolução aí nessa produção agrícola, nessa produção agroindustrial. Ok, gente? Com todo esse ambiente, com toda essa produção, a gente vai entender que existe uma superlotação desses alimentos no nosso país. Então, o consumo ele fica cada vez mais crescente em nosso ambiente. Ok? Observa na tela. Alto consumo das famílias. A gente viu essa imagem na aula anterior, né? De um comércio mais local, mas as famílias elas conseguem consumir muito alimento. Mas não consomem 100%, né? Porque com a existência da fartura da alimentação, da fartura na produção, acontece também um problema muito grave, que é a questão do desperdício de alimentos. Ok, gente? Observa na tela. Existe aí o desperdício de alimentos. Então, por ano, né, por dia, por mês, são desperdiçados uma quantidade absurda de alimentos em nosso país. E isso é um problema seríssimo, tá, gente? Essa questão do desperdício, a gente usa o solo, a gente usa a terra, a gente usa a água para produzir esse alimento e no final a gente o desperdiça, né? Então estamos gastando nossos recursos naturais, que vamos entender que é limitado, tá? Não vamos ter em nossa vida toda, né? Ou na vida da humanidade inteira, todo esse recurso natural, e é interessante que a gente consiga preservar e desperdiçar cada vez mais uma quantidade mínima de alimentos, tá, gente? Então, se você aí tem um costume de deixar aquela comidinha no canto do prato, tá? Tente pedir uma alimentação que seja suficiente para o seu organismo sem desperdiçar. Desperdice o mínimo, ok, gente? Ok, sexto ano. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido sobre essas aulas, tá? É muito interessante que você assista mais de uma vez, caso você não entendeu, tá? Porque a quantidade de vezes que você consegue entender, que você assiste o assunto, que você participa das aulas, que você busca conhecimento, faz com que você fique cada vez mais inteligente e que você consiga perceber mais as coisas ao seu redor, ok? Obrigado pela participação e até a próxima, sexto ano. Valeu!